Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Meus irmãos, é uma alegria retornar a essa casa, a essa igreja. Louvo a Deus pela vida do pastor Isaac, pastora Sinira, a todos os irmãos. E é um privilégio maior ainda poder ceiar com os irmãos nessa noite. Todos os cultos são especiais, mas quando nós podemos trazer à memória o dia mais importante da história da humanidade, irmãos, ele torna-se ainda mais especial. Quero aqui agradecer também a vida do Wagner pelo convite. Obrigado, meu amigo, mais uma vez. Se Deus permitir, daqui a um mês estaremos novamente aqui com a Jubrac Estadual. Eu quero já aproveitar, irmãos, esse momento, antes da exposição da palavra. O seminário está aí, a arte, os nossos midianitas aí em cima, está por aí? Se tiver, irmãos, dia 30 de agosto, daqui a um mês praticamente, nós estaremos vindo com a Jubrac São Paulo, com a Jubrac Estadual, para o nosso terceiro seminário de liderança estadual da Jubrac. Alguns anos nós retomamos esses seminários, desejo do coração do Silas e do meu, compartilhamos com a Jubrac do Estado. E nós sabemos, irmãos, evidentemente, que você não forma um líder num final de semana. Você não forma um pastor em um final de semana. Entretanto, irmãos, nós sabemos que existem datas e circunstâncias que marcam a nossa vida e redirecionam a nossa vida. Eu me lembro quando, recém-convertido, fui convidado para participar do simpósio de missões aqui na igreja do Jacuí, e eu ouvi pela primeira vez o evangelista Edson Teixeira pregando. E quando eu ouvi ele pregando pela primeira vez, eu falei: Senhor, se eu pudesse te fazer um pedido, um único, eu queria ser um missionário. Não que aquela conferência, irmãos, aquele simpósio, me capacitou a isso, mas me despertou a isso. É por isso que eu falo para os jovens e para a liderança: envie seus jovens para o seminário. Porque a gente sabe que ele não será formado num final de semana, num sábado. Mas, de repente, aqui no meio de nós, Deus está levantando o futuro pastor de outras igrejas, líderes estaduais de jovens. De repente, aqui, Deus está levantando novos coordenadores, liderança de jovens, obreiros da casa do Senhor, estarão sendo despertados. Meus irmãos, o tema desse ano é o que é a igreja. Você já parou para pensar nisso? O que é a igreja para o Estado? Para o Estado, a igreja é uma empresa que não paga impostos. O que é a igreja para o ateu? O ateu é uma perca de tempo. Mas e para nós? O que de fato é a igreja do Senhor? Nós vamos meditar sobre esse tema, irmãos. Estará conosco o pastor Binho, que ontem ministrou aqui. Também receberemos a presença do pastor Gutierrez Fernandes. Ele é um teólogo da Assembleia de Deus do Belém, hoje uma das grandes referências jovens da teologia pentecostal no Brasil. Esteve recentemente, há 3 semanas atrás, no Conversa com o Bial, falando um pouco do seu novo livro, A Igreja Polarizada, especialista na área de pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, virá falar sobre esse tema, irmãos. A importância do uso dos dons espirituais e como marca da igreja pentecostal brasileira. Pastor Luciano estará aqui com a gente, aqui do TBC também, Tatuapé, ministrando sobre o DNA da obra da Igreja do Brasil para Cristo. Eu queria convidar você para se inscrever e estar conosco, acessando lá jubrac.sp no Instagram. Você faz a sua inscrição e nós teremos o dia inteiro aqui também de ministrações. Pastor, pena que eu não pensei nos carros antigos, né? Seria uma benção. Então eu quero convidar você para estar com a gente, irmãos. Será um tempo maravilhoso. Paralelo a isso também, o vídeo conseguiu baixar ele? Pronto. Meus irmãos, há alguns anos, desde minha conversão, Deus tem trabalhado no meu coração acerca do trabalho de evangelização e missões. E desde 2016 nasceu no meu coração e de alguns irmãos um trabalho chamado Eu Me Importo, que são cruzadas de evangelização e ação social. Se Deus permitir, ano que vem nós estaremos indo para a nossa 8ª cruzada de evangelismo. Já são mais de 5.000 voluntários que participaram conosco e nós precisamos reagendar. E se tudo der certo, nós vamos lançar nos próximos dias, será no dia 31 de janeiro do ano que vem, a nossa 8ª cruzada. Se puder passar um trechinho do vídeo aí, por gentileza, aí nós já entramos. Nights we spoke with tongues of fire. The days we walked out on the wire. We were young and we were not afraid. The angels whispered
aplaudir ao Senhor Jesus? Se coloque em pé, meus irmãos, por gentileza. Então, está feito o convite a todos que quiserem participar, puderem. Eu quero que você abra no texto de 1 Coríntios 11, 17. Nós vamos ler sobre a ceia do Senhor, amém? Eu queria meditar com vocês, irmãos, sobre 4 aspectos desse texto. Esse texto fala de 4 olhares sobre a cruz de Cristo. Eu quero meditar com você sobre isso, sobre os 4 olhares sobre a cruz de Cristo, amém? O verso 17 diz assim, a minha tradução está na NVI, tá bom? Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês e até ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar uns pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi eu? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Verso 23. Pois recebi do Senhor o que também lhe entreguei. Do Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ceiar, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, como come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela tua igreja. Obrigado, Senhor, que diante de tantos milagres, diante de tantos ensinos, nós poderíamos esquecer, Santo Deus, a data mais importante, Senhor. A data, Santo Deus, em que a justiça de Deus se encontrou com a misericórdia sobre a cruz. A data, Pai querido e Pai amado, em que o seu sangue foi derramado em nosso favor. E o Senhor institui esse memorial, Pai. Em memória, o Senhor nos leva ao Gólgota, Santo Deus, nos coloca diante da cruz, para que contemplemos a glória de Cristo sobre o pecado, sobre a morte, para que declaremos a sua volta, Senhor. Fala conosco, Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento. Meus amados irmãos, é sabido entre nós que a igreja de Corinto, ela passava por muitos problemas. Ao mesmo passo que era a igreja que mais recebera dons espirituais, a igreja que mais dons recebeu do Senhor, lhe faltava, irmãos, virtudes. E fez com que essa igreja começasse a se degladiar, a se dividir. E os problemas do início da carta de Corinto, problemas de eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, os problemas que a igreja não conseguia tratar, se desembocaram na adoração. Capítulo 11 fala sobre adoração.
aqueles problemas pormenores, as divisões internas, os rachas internos que não foram resolvidos, levou a igreja a tomar uma postura odiosa, facciosa. O apóstolo Paulo, então, a partir do versículo 17, ele vai tratar o problema da igreja. Ele vai tentar resgatar as virtudes cristãs, não apenas os usos dos dons, mas as nossas virtudes. E quando Paulo começa a tratar sobre especificamente a ceia, versículo 17, Paulo vai elencar 5 práticas odiosas dessa igreja. E a primeira que ele vai fazer no versículo 17, entretanto, nisso que eu tenho para dizer, eu não vos elogio. Ele diz, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Paulo está contrapondo o versículo 2, quando ele havia elogiado a igreja, porque a igreja havia guardado, ele diz aqui, ele havia se lembrado dele, e por se apegarem, se guardarem as tradições, exatamente como foi transmitido. E aqui é uma distinção. Há uma distinção entre tradição e tradicionalismo. Tradicionalismo é a fé morta daqueles que ainda vivem. As tradições não, é a fé viva daqueles que já partiram. Nós olhamos para a palavra, nós lemos Heróis da Fé, nós se lembramos dos nossos pais, da igreja, e a fé dele ainda permanece viva diante dos nossos olhos. É sobre isso que Paulo está dizendo. As tradições aqui eram os ensinos de Paulo. Eles guardaram essas tradições. E aqui é o contraponto dele. Mas o que eu tenho para dizer, eu não elogio vocês, porque a reunião de vocês, as reuniões de vocês, mais fazem mal do que bem. Meus irmãos, há um perigo iminente de a gente ir para a casa do Senhor, a gente se arrumar para a casa do Senhor, a gente se maquiar para a casa do Senhor, a gente passar o terno e ir para a casa do Senhor, nós chegarmos da casa do Senhor, nós louvarmos da casa do Senhor, nós ouvirmos a palavra do Senhor, e ao sair da porta da casa do Senhor, nós saímos pior do que nós entramos. Há um perigo. E o perigo aqui é porque os corações dessa igreja, as práticas cristãs, não estavam sendo colocadas, não estavam sendo praticadas. Versículo 18, olha o que ele diz: em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. O problema era que as divisões, as predileções de quem pregava, de quem eu seguia dentro da igreja, invadia a adoração, invadia a ceia do Senhor, e agora as divisões, irmãos, não estavam apenas na nave da igreja, estavam no coração da igreja, e ainda assim, irmãos, eles se reuniam diante do Senhor. Não era apenas se reunir para serem piores. Havia reunião, mas não existia harmonia, não existia unidade no coração. As divisões continuavam. Paulo aqui, irmãos, ele está tratando o problema da igreja, no culto da ceia do Senhor. Ele vai dizer no versículo 20, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Veja que cenário terrível. Primeiro, Paulo diz, olha, vocês se reúnem para serem piores. Segundo, vocês se reúnem sem harmonia. Terceiro, vocês estão praticando ritualismo. Ritualismo. Porque quando vocês se reúnem, parte o pão, bebe do cálice, não é a ceia do Senhor que vocês fazem. Paulo aqui, irmãos, ele está falando sobre as reuniões ágapes que antecediam a ceia. Judas capítulo 12 fala sobre essas reuniões, a festa da fraternidade que antecediu a ceia do Senhor. Quando a igreja se reunia, os mais ricos, abastados, traziam dos seus alimentos, traziam dos seus manjares, e os pobres, esfomeados, levavam somente o estômago. O propósito dessa ceia, dessa refeição, era que a igreja compartilhasse, irmãos, de compaixão, virtudes de bondade, de misericórdia, de cuidado. Mas Paulo vai dizer que eles não se reuniam para tomar a ceia do Senhor, porque quando um comia a própria ceia, ele não esperava o outro, e aí um ficava com fome e o outro se embriagava. Aquelas festas ágapes, que era, irmãos, o único alimento
parrudo, cheio de substância para os cristãos, no domingo, para aqueles que eram pobres, virou, irmãos, um espetáculo de vaidade. Os ricos se reuniam, comiam, se empanturravam, se embriagavam, ao passo em que o pobre passava fome. Eles, irmãos, fizeram daquilo que era bom algo detestável. Irmãos, essa prática foi tão odiosa no meio da igreja, que no concílio de Cartago, em 397 depois de Cristo, ela foi veementemente proibida por causa dos excessos. Acabou-se as festas ágapes. Nós perdemos isso da história da igreja. Mas perceba, eles se reuniam para ser piores, eles se reuniam sem harmonia, praticavam o ritualismo. Irmãos, nós corremos esse risco. Nós podemos estar cantando e não adorando. Nós podemos estar entregando dinheiro, mas não ofertando. Nós podemos estar na casa de Deus, mas não adorando. Nós podemos estar, irmãos, aqui nesse ambiente, mas não cultuando. O ritualismo é um perigo, mata a fé do crente. Ele não percebe. Ele é meio que carregado. Ele faz porque ele está na liderança. Você pode estar tocando a guitarra, mas pode não estar adorando ao Senhor. Você pode estar tocando a bateria, mas não está adorando ao Senhor. Você pode estar pregando a palavra, mas não está adorando ao Senhor. O ritualismo mata a igreja, tira a fé do crente, faz com que ele perca seu testemunho. Aquilo que deveria ser honroso e glorioso se torna odioso. Paulo adverte: vocês não comem a ceia do Senhor. O que vocês fazem antes da ceia mostra isso. Porque não apenas, irmãos, se reuniam para ser piores, não apenas se reuniam sem harmonia, não apenas praticavam o ritualismo frio e vazio. Ele diz: enquanto um come, outro se embriaga, o outro passa fome. Eles cometiam todo tipo de excesso, egoísmo, vaidade. Já pensou nisso, irmãos? Já pensou nisso? Eu me lembro que eu estava no continente africano. De repente, na minha mochila de missionário, com meu tênis de missionário, calça de missionário, eu peguei um chocolate. Eu tirei de um chocolate, nós estamos sem comer. Eu falei: eu preciso comer alguma proteína, alguma gordura, alguma coisa, senão eu vou cair aqui daqui a pouco. Aquele sol, aquele calor. Peguei um pedaço de lanche. De repente eu olhei para uma criança. Você consegue comer na frente dela? Não dá, né? Você dá um pão para uma criança na África e ela te segue todos os dias de gratidão. A igreja se reunia e a mesa não era a mesa da comunhão, era a mesa da vaidade. Paulo diz: vocês cometem todo tipo de excesso. Mas, irmãos, não para por aí. Olha o versículo 22. Será que vocês não têm em casa o que comer ou beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Meus amados irmãos, sabe aquela irmã? Sabe aquele irmão que nunca está na frente? Não está no microfone? Aquela irmã do coque. Lá na minha igreja em Piracicaba nós temos, pastor. Aquela irmã que nunca teve uma oportunidade, mas não tem um culto de oração que ela perde. Não tem um culto de semana que ela falta. Chega, irmãos, às vezes antes dos obreiros na igreja. Os que chegam mais novos na igreja não sabem o nome daquela irmã. Irmão, se eu não trato aquela irmã, aquele irmão mais simples que há na igreja, com a mesma honra que eu trato a pessoa mais nobre da igreja, eu não desprezo uma pessoa, eu desprezo toda a igreja de Cristo Jesus. Você não despreza, irmãos, uma parte do corpo, uma deficiência do corpo, sem desprezar o corpo inteiro. Eu não desprezo, irmãos, uma pequena deficiência, sem que eu despreze toda a pessoa. Paulo está dizendo: olha, quando vocês não tratam com honra os membros mais simples da igreja, quando vocês não cuidam, quando vocês tratam com desprezo, você não despreza uma pessoa. Eu e você, nós desprezamos quem? Nós desprezamos todo o corpo da igreja. Paulo, após chamar a advertência da igreja, das 5 severas advertências à igreja, Paulo entra no que é central na ceia do Senhor. Versículo 23: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei,
O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre o que beberem em memória de mim. A primeira coisa que eu preciso destacar para você é que a centralidade da ceia do Senhor, meus irmãos, não é os feitos humanos. A centralidade não é o homem. A centralidade da ceia não são os ensinos de Cristo. A centralidade da ceia não é os milagres de Cristo, por mais impressionantes que sejam. A centralidade da ceia do Senhor é aquela sexta-feira sangrenta, em que ele foi traído, em que seu corpo foi partido, em que, irmãos, naquela sexta-feira sangrenta, às 15 horas, quando ele expirou, quando sobre a cabeça dele foi colocado, irmãos, uma terrível coroa sobre suas mãos, irmãos, um cravo esticado sobre seus pés, o cravo pregado. A ceia fala da sexta-feira mais importante da história da humanidade. Nós não trazemos à memória, irmãos, os belos ensinamentos de Cristo nesse dia. Não trazemos à memória, irmãos, os milagres extraordinários dele. Nós trazemos à memória o dia em que ele tomou toda a maldição que habitava em nós, todo o pecado que estava sobre nós, e ele, irmãos, foi derramado sobre a cruz no seu sangue. A ceia fala, irmãos, do dia em que o Cordeiro de Deus foi imolado sobre a terra. A centralidade desse dia, desses elementos, aponta para uma única verdade. Aquela sexta-feira mudou a história da humanidade. Desde a criação, a justiça de Deus era cobrada sobre todos os homens, e ela vem, irmãos, cobrindo toda a terra, dizendo para todo homem, a lei declara: você é um vil pecador. Mas naquela sexta, a misericórdia de Deus se encontrou sobre aquela cruz, e naquela cruz todos os nossos pecados foram redimidos. A ceia fala sobre esse dia, irmãos, o dia em que o Cordeiro Santo foi imolado por nós. Jesus institui um memorial: fazer isso em memória de mim. Veja que curioso. Quem aqui já perdeu um ente querido? Eu já perdi. Quando nós olhamos as fotos, de repente algum vídeo no celular, trazemos na memória, irmãos, uma viagem, uma festa. Queremos se lembrar do nascimento do filho que partiu. Queremos se lembrar das histórias e viagens que cultivamos com os entes mais amados. Mas se tem uma data que todos querem esquecer, é o dia em que ele partiu. Ninguém quer cultivar esse dia. A gente tenta apagar da memória isso. Jesus não fez isso. Jesus disse: todas as vezes que vocês partirem desse pão e beberem deste cálice, faça em memória deste momento, do dia em que o meu corpo será partido por vós. Nenhum povo na terra, irmãos, nenhuma cultura na terra quer celebrar isso, quer trazer à memória isso. Esquecemos até a data daqueles que partiram. Jesus não. Tragam à memória o dia mais importante da história, o dia em que eu estou sendo partido por amor a vós. Jesus não está nos ensinando a caminhar como diante de uma lápide no cemitério, diante, irmãos, daquele que perdeu a guerra, daquele que foi vencido. Nós trazemos à memória, e aqui está a primeira lição e o primeiro grande olhar sobre a cruz. Jesus diz: façam isso em memória de mim. Parta o pão em memória de mim, bebam do cálice em memória de mim. Jesus diz: olhem para trás e certifiquem-se que aquela cruz permanece vazia. Olhe para trás e veja o meu ato de bondade e misericórdia. Veja o maior ato de amor da história, em que o próprio Pai entregou o seu filho por nós. O primeiro olhar que Jesus ensina é olhar para trás. Ele diz: esse é o cálice da nova aliança, façam isso sempre que beberem em memória de mim. Meus irmãos, a nossa cruz é uma cruz vazia. Todas as vezes que a gente celebra a ceia do Senhor, nós olhamos para trás para certificar que ela continua vazia. E ela continua vazia porque o nosso Jesus não está pendurado lá. O nosso Jesus morreu, mas o versículo 26 diz: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice,
vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Nós olhamos para trás e certificamos que aquela cruz está vazia. Nós olhamos para frente e anunciamos ao mundo: ainda aguardamos a morte, a volta do Senhor Jesus. Eu não sei, jovem, o que a volta de Jesus faz no seu coração. Talvez você fale: missionário, eu preciso me corrigir. Aqui é o momento. É diante da ceia do Senhor. Nós entramos em contrição. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Falamos: Senhor, sonda o meu coração, vê se há algum caminho mau e purifica-me, Senhor. Mas eu não sei se falar da volta de Jesus te coloca na posição que a ceia diz. Que Jesus diz: olha para trás e certifica que a cruz está vazia. Mas esse ato proclamamos ao mundo que Jesus voltará. E nós, como igreja, deveremos estar sempre na ponta dos pés, com a expectativa de que aquele que partiu voltará para nos resgatar. A ceia, irmãos, é a celebração, é a proclamação do mundo, dizendo: ainda aguardamos que Ele volte. Ele vai voltar, o céu vai se abrir, o poderoso, glorioso, aquele que morreu como cordeiro, Ele voltará como o leão da tribo de Judá, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, a estrela de Davi, o lírio dos vales. Ele voltará. Nós proclamamos ao mundo essa verdade. Dizemos, celebramos a ceia porque cremos na volta de Jesus. Aguardamos a volta de Jesus. E aqui, irmãos, eu quero encorajar você. Porque Mateus 26, Jesus disse assim: em verdade eu vos digo que não voltarei a tomar do fruto dessa vinha até estar lá no céu, no meu reino, quando tomarei de volta com vocês. Meus amados irmãos, o crente, estou falando para o crente, ele vive entre duas ceias. A última que ele toma na terra com a igreja militante, e a próxima que ele toma no céu com a igreja triunfante. Porque ele disse que a próxima ceia da qual ele ia tomar, ele tomaria no seu reino de glória conosco. Se ele não voltar, irmãos, se os céus não se estender, os nossos olhos vão fechar e nós estaremos com ele celebrando. Vivemos entre duas ceias. A última é que vamos tomar como corpo da igreja, físico, e a próxima que tomaremos com a igreja de todos os tempos, com todos os santos, reunidos à mesa do Cordeiro. Irmãos, que expectativa! Talvez essa seja a nossa última ceia. Talvez essa seja a ceia última para alguns de nós. Nós olhamos para trás, irmãos, e certificamos que a cruz está vazia, mas olhamos para frente porque nós não somos uma igreja retrógrada. Não, nós olhamos para frente e proclamamos que aguardamos na ponta dos pés que Ele volte nos buscar. Versículo 28. Terceiro olhar sobre essa cruz. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Verso 31. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Olhamos para frente, olhamos para trás, mas na ceia do Senhor, irmão, nós olhamos para dentro de nós. Meus irmãos, a ceia do Senhor é um dia de restauração espiritual para a igreja do Senhor. É o dia que nós olhamos para o corpo partido, para as mãos feridas, para os pés cravados. E nós olhamos para dentro do nosso coração e falamos: Senhor, perdoa-nos, Senhor. Perdoa, Pai. Perdoa porque nós muitas vezes somos falhos e fracos. A ceia do Senhor, irmãos, não é um selo para os valentes. A ceia do Senhor é para pecadores, mas para um tipo de pecador: para pecadores arrependidos. Olho para dentro de mim. Eu não sou xerife da vida alheia. Eu não fico procurando: olha, o irmão não veio hoje, justo hoje. Eu olho para dentro de mim. Sonda o meu coração, Senhor. Veja se há algum caminho mau. O texto diz: se nós examinássemos a nós mesmos, não receberíamos o juízo de Deus. Paulo vai dizer no versículo 26
Portanto, aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua condenação. O que significa isso? Meus irmãos, olhem para esses elementos que estão postos à mesa. Aqui representa o corpo de Jesus, partido por nós. Todos os pecados de todos os homens estavam postos sobre aquela cruz. Jesus institui memorial e nos coloca no Gólgota nessa noite. No Gólgota nós vemos o Santo Filho de Deus preso pelas extremidades do braço, olhando com um olhar de misericórdia, dizendo: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Não impute sobre eles tamanha agressão. Nesse momento, dentro da igreja, os que são diferentes dão as mãos, os indiferentes dão os braços, e ambos diante do Senhor falam: Senhor, nos perdoa, Pai querido e Pai amado, porque qualquer indiferença que haja entre nós não é nada perto do que está sendo celebrado. É a ceia da unidade. As nossas diferenças diminuem, as nossas indiferenças caem, nós damos as mãos e choramos junto diante daquele que é Rei e Senhor. Aquele que come o pão sem discernir, irmãos, esse momento, ele come de forma indigna. Ninguém é digno de comer, mas a palavra nos ensina que nós devemos fazê-lo de maneira digna. Não há dignidade em nós. Em Cristo Ele nos dá dignidade de participar. Por isso Ele institui essa Páscoa para nós. Por isso Ele institui. De repente você fala: Carias, eu estou vendo Cristo na cruz. Eu estou olhando para o seu olhar de misericórdia e compaixão, e eu olhando para dentro de mim falando: meu Deus, eu sou o mais vil pecador de todos. Talvez você chegou aqui olhando para o seu coração torpe, vazio, fútil, e você fala: e o que eu faço diante desse momento? O texto diz claramente: coma do pão e beba do cálice. Jovem, você não foge da ceia por causa do pecado, você foge do pecado por causa da ceia. É noite de restauração, é noite de reconciliação, é noite que os pais abraçam os filhos e os filhos os pais. Aqueles que estão em lados opostos se unem. Beber de forma indigna, irmãos, é não discernir o que acontece, porque o texto diz: quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Quando eu não percebo, irmãos, Deus colocou pastores para cuidar de nós. Deus colocou mestres para nos ensinar. Deus colocou irmãos difíceis para trabalhar em nós a nossa benignidade, a nossa bondade. Quando eu não percebo que na igreja existem fortes e fracos, existem pessoas que estão numa caminhada há muito tempo com Deus, são valentes, enfrentam tudo. Quando eu não entendo isso, eu percebo, irmãos, que o meu coração se distancia do meu irmão, se afasta da sua presença, evita o contato. Quando eu não percebo isso, eu não estou discernindo o corpo de Cristo Jesus. Nós olhamos para trás, certificamos que a cruz está vazia. Olhamos para frente, proclamamos que estamos na ponta dos pés aguardando Jesus. Olhamos para dentro e certificamos que o nosso coração, ainda hoje, é um coração arrependido no Senhor. Não quando entreguei a minha vida, mas hoje eu cultivo ainda arrependimento. O quarto olhar está no versículo 33. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Meus amados, nós não temos mais a prática das festas ágapes, nós não temos. Mas nós podemos exercer o princípio. Nós podemos, irmãos, nessa noite, olhar para o banco vazio e de repente falar assim: aquele irmão querido faltou da ceia hoje. Aquela irmã já faz 3 cultos que não vem. Meus irmãos, uma igreja desse tamanho, quando o pastor percebe que o membro não está vindo, já passou uma semana, 2, 3, passou um mês. Nós precisamos olhar ao nosso redor,
olhar para essa cadeira vazia e falar assim: meu irmão, eu senti falta de você hoje, porque você é corpo comigo e eu estou preocupado porque você não estava na ceia do Senhor. Você precisa de alguma coisa? Não é procurar saber, irmãos, não é ser xerife da vida alheia, é se preocupar, porque nós não temos a prática mais, mas nós temos o princípio. Nós oramos uns pelos outros, cuidamos uns dos outros, porque todos nós chegaremos junto ao céu do céu, na presença daquele que morreu pela sua igreja. Talvez o irmão poderia estar aqui e não valorize a ceia do Senhor. Eu estava na base da Operação Mobilização, uma das maiores agências missionárias do mundo. Aquela noite, conversando com o missionário Giva. Missionário, irmãos, no Afeganistão, durante a invasão americana. Eu falei para ele: Giva, fala para mim, meu irmão, qual foi o momento mais difícil durante esse tempo todo no Afeganistão? Ele falou: Caria, sabe qual que era o momento mais difícil? Não era fugir de Talibã, não era ver o expurgo que acontecia lá. O dia mais difícil era o dia da ceia. Eu pegava um pedaço de pão, eu pegava um cálice, eu andava quilômetros, eu subia nas montanhas de Kandahar, eu entrava numa caverna e sozinho eu lia 1 Coríntios 11, 23 a 34, somente para mim. Porque eu não tinha uma igreja, não tinha ninguém, era somente eu. Eu não podia expor os convertidos a esse risco. Então eu catava aquele pedaço de pão, partia diante de mim, eu pegava aquele vinho e eu bebia sozinho. E lembrando de quantas ceias eu faltei na minha igreja. E eu caía de joelho toda noite quando eu fazia isso, chorando ao Senhor. Talvez as pessoas desprezem essa noite, porque não entendem o que acontece nessa noite, irmãos. Hoje é noite de restauração espiritual, hoje é noite de vida, é noite que o Cordeiro está na presença da sua igreja. Quero que você se coloque em pé. Segura a mão do seu irmão, vamos orar. A recomendação do Senhor é: então coma do pão e beba do cálice. Eu li num livro um pastor dizendo, na Finlândia, enquanto ele passava a ceia do Senhor, uma irmã de muitos anos da igreja rejeitou o pão. Logo depois rejeitou o cálice. Chorava copiosamente no último banco da igreja, serva do Senhor. O pastor cata o pão, cata o cálice, chega até ela e fala assim: irmã, coma do pão e beba do cálice, porque a ceia do Senhor é para pecadores arrependidos do Senhor. É o dia que nós somos restaurados espiritualmente. Não é um mero ritual isso aqui, irmãos. Isso aqui é a presença do Cordeiro que nos dá força, nos dá unidade de espírito e de coração. Aqui é quando Deus ele reúne o coração da sua igreja e coloca diante do dia mais importante de todos. Pai, nós estamos na sua presença, Senhor, mais uma vez. Esse texto fala de 4 olhares, Senhor Deus, que nós aprendemos aqui. Olhamos para o passado, Senhor, não com saudosismo, Santo Deus. Não, Senhor. Não olhamos, Santo Deus, o passado com descontentamento, Pai. Não olhamos o passado com melancolismo, Senhor. Nós certificamos, Santo Deus, todas as vezes que o Senhor estava naquela cruz. Trazemos a memória, Santo Deus, a nossa memória, Pai. O Senhor cuidou dela para que não esquecêssemos. Que quando Teu Filho foi erguido sobre a terra, Santo Deus, pendurado naquele madeiro, Senhor, aquela cruz era do nosso tamanho, Pai. O peso dela, Santo Deus, carregava os nossos pecados, Senhor. E sobre aquela cruz, terrível cruz, vil cruz, Santo Deus, o Senhor colocou o Teu Filho Santo em nosso favor. Todo, Santo Deus, toda a punição do pecado foi derramado sobre Ele nas 15 horas daquele dia, Pai. O Senhor virou o rosto, os apóstolos abandonaram o Senhor. Não há quem conseguia olhar na Tua face naquele dia, Senhor. Quando Ele expira, Santo Deus, os túmulos se abalam.
Ah, Santo Deus, o firmamento fecha de trevas, e aqueles algozes que zombavam, gritaram: certamente matamos o Filho de Deus. Mas não apenas isso, Santo Deus, nós olhamos para a frente, Senhor, porque naquela cruz há uma promessa de esperança, Santo Deus. Não uma esperança em governos e em poderes que passam, Santo Deus, mas uma esperança eterna, Santo Deus, que aonde Ele preparou, Santo Deus, morada, e aonde Ele está, nós estaremos. E Ele disse que não deveríamos turbar o nosso coração, deveríamos crer nele, que na casa do seu Pai havia muitas moradas, e que onde Ele estaria, nós também estaríamos, Senhor. Aguardamos ansiosamente isso, olhamos para dentro de nós, Senhor, porque quando queremos enxergar, Santo Deus, o pior dos pecadores, nós não olhamos na rua, olhamos no espelho, Santo Deus. E olhamos ao redor, Santo Deus, para que nenhum dos nossos, Santo Deus, se perca, se afastem, para que nenhum dos nossos desistam, Santo Deus. E é por isso que nós estamos na presença do Cordeiro, Senhor, porque nós estamos fazendo de maneira digna tudo aquilo, Santo Deus, que nos separa, Santo Deus, aquilo que nos afeta, toda injustiça, Santo Deus, todos os pormenores desta vida, Santo Deus, em comunidade, qualquer mágoa, qualquer ressentimento, qualquer coisa que habite em nosso coração, se torna insignificante diante desses elementos, Pai. Olhamos ao redor, Santo Deus, procurando ver se há alguém que nós ferimos, porque nós somos feridos e ferimos o dia todo. Por isso olhamos ao nosso redor. Derrama sobre nós, Santo Deus, o teu amor e o teu cuidado. Restaura mais uma vez o nosso coração, eu te peço, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus irmãos, aplaudam ao Senhor Jesus Cristo. Receba toda a honra, receba toda a glória, Senhor. Receba a nossa adoração, receba a nossa adoração. Receba o nosso coração contrito, Pai, preparado para esse momento.